Muito bem, meus amigos, é o programa Simara Ellery, hoje, dia 9, e já são meio-dia. E, como sempre, a gente ainda falando em eleições, mas não esquecendo também que o Brasil já toma um outro rumo. Volta-se a falar do apagão, volta-se a falar do mensalão, né? E também o segundo turno que continua para muitos lugares, as grandes cidades, com mais de 200 mil habitantes, ou mais de 200 mil eleitores. Então, nós temos também lá, se não se conseguiu ninguém fazer mais de 50%, tem esse segundo turno. Eu falei em apagão, e o pessoal fica brincando, dizendo que a própria Brasília, né, é a capital da escuridão. Não é só a capital do Brasil. A população de Brasília, para vocês terem uma ideia, ficou quase 3 horas sem energia na quinta-feira, né, há tão poucos dias das eleições, mas a direção da estatal SEB garante que a situação está melhorando e as melhorias são tão discretas que ninguém vê. Mas ele diz, não, mas está melhorando. No Planalto, há quem aposte na saída até do ministro Edson Lobão, das Minas e Energias, ele que é do PMDB, tanto que a Dilma chegou até a dizer, olha, o Edson Lobão é o meu candidato a presidente do Senado. Mas o PMDB disse, não, pode ser da presidente da República, mas não é o do partido. O caso é que ela quer uma saída honrosa para poder tirar o ministro Edson Lobão, que é muito ligado, e está colocado nesta função, pelo o nosso presidente Sarney, presidente do Congresso, né, presidente do Senado, o Sarney, e ele é uma pessoa que foi cria do Sarney, senador da República hoje, é o Edson Lobão. Tanto que ele, em sendo ministro das Minas e Energia, o filho dele é o suplente dele, e que está ocupando a cadeira do pai. Bom, o que acontece é que os apagões sobraram para ele, para o ministro, inclusive em telefonemas irados da Dilma, da nossa presidente, mas quem cortou investimentos foi o ministro Guido Mantega, da Fazenda. E o pior, com o aval da presidente Dilma. Ele dizia, estou precisando do dinheiro para manutenção. O Guido dizia, não tem, vou mandar depois. Então, a Dilma consentia. E agora querem responsabilizar somente o ministro. Será que vamos ter que comprar lanterna no Brasil? É o que o pessoal está dizendo. Porque a Eletrobras, ela investiu apenas 37% de 570 milhões de reais, que era para ter sido gasto com os trabalhos da Petrobras. Isso diante da Eletrobras, né? Isso diante dos 1,5 bilhão previsto no orçamento. Era 1,5 milhão previsto no orçamento e mandaram 570 milhões para a Eletrobras gastar e a Eletrobras só gastou 37%. Aí você diz, assim não dá. Realmente assim não dá. Desse modo, apagões serão inevitáveis no nosso país. E eu quero dizer que quem está numa situação muito preocupante é o próprio Hermes Chip, presidente do operador do sistema elétrico, que é incapaz de evitar apagões. E está na hora de trocar? Talvez eu acho que sim. Mas me lembrei agora do presidente Lula. O presidente Lula, semana passada, aqui, assim que terminou, ou, aliás, ontem, estava pela Argentina, dando uma palestra, e já está marcada uma outra em novembro. Ele vai para a Indonésia, vai fazer uma palestra num fórum lá em Bali. Que chique, hein? Em Bali, acredito que Dona Marisa vá, porque muita gente, quando quer ter uma lua de mel, toda cheia de coloridos, de muita água, então o que acontece? Vai para Bali. Pois bem, ele vai para Bali dar uma palestra cujo governo condenou 2 brasileiros à morte por tráfico de drogas. Pois é, quiseram, riquinhos, rapazes ricos, quiseram entrar lá na Indonésia, levando na sua prancha de surf, levando drogas. E lá não tem para ninguém.
tanto quem usa, quanto quem faz também o tráfico, é condenado à morte. E não teve pedido de Lula, não teve pedido do governo brasileiro, de diplomacia, nada. Não, os dois estão ali, foram condenados à morte. E lá vai o Lula. E quanto a São Paulo, eu quero só lembrar para vocês o que é pesquisa. O que é pesquisa? Temos que ter cuidado com pesquisa quando formos votar. Para vocês terem uma ideia, o PMDB de São Paulo já estava conversando com o PTB para apoiar aquele Celso Russomano, que era do PRB, no segundo turno, tudo, porque o rapaz estava com 35%. Né? Lá embaixo, com 18% estava José Serra, com 19% estava o Haddad, era assim que o Ibope dizia. Então, quando o PMDB já estava fechando com o Celso Russomano, achando que o Celso Russomano iria para o segundo turno, aí o que aconteceu? Descobriu a gigantesca cascata criada pelos institutos de pesquisa na campanha eleitoral lá de São Paulo. Com elevados índices de rejeição, também o tucano José Serra agora vai ter dificuldade, porque o Ibope diz que ele tem mais de 30% de rejeição. Então ele vai ter dificuldade de crescer no segundo turno de São Paulo. Ao contrário do Fernando Haddad, né? E como é que fica o Fernando Haddad? Ninguém se lembra que como ministro da Educação, ele talvez fosse melhor como ministro de Pesca, porque de educação não dava para nada. Foi péssimo, mas ninguém se lembra. De repente, a gente, com gripe, é assim. Bom, meus amigos, tem uma vereadora de Natal, foi eleita com 32.819 votos. Uma professora, aquele tipo nosso do Rio Grande do Norte, baixinha, rostinho mais arredondinho, tão engraçadinha, fofinha, e ela estava num congresso, ela estava falando para deputados, e ela teve um senhor discurso que foi tão retumbante, que acabou candidatando, que o Brasil todo ficou assistindo na internet, esse filmezinho, né? Que postaram na internet. E eu mesmo vi umas 3 vezes. Ela, então, candidatou-se ao PSTU e teve 32.819 votos. Foi um espetáculo. A candidata campeã de votos em Natal foi a professora Amanda Gurgel, PSTU, que se notabilizou em todo o país com este vídeo postado no YouTube, mostrando seu discurso tão delicado quanto vigoroso, que calou deputados, autoridades potiguares, que quem nasce no Rio Grande do Norte é potiguar, né? E durante a audiência pública sobre educação, ela então se lançou contra os deputados e disse tudo o que queria. Recebeu 32.819 votos, suficiente para eleger mais 2 candidatos da coligação à Frente Ampla de Esquerda, e elegeu Sandro Pimentel e Marcos do PSOL, ambos do PSOL. E seu vídeo já foi visto por mais de 2.300.000 pessoas na internet. Vamos ver só um trechinho dele, que é na educação. Veja como dá para todos nós, todo o Brasil. Que é o número do meu salário, né? 1 9, 1 3 e 1 0. Meu salário base, R$930. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta a todas e todos que estão aqui, sim, nível superior, com especialização. Se vocês conseguiriam, mas também respondam só se não ficarem constrangidos, obviamente. Se vocês conseguiriam sobreviver ou manter o padrão de vida que vocês mantêm com este salário? Não conseguiriam. Certamente, esse salário ele não é suficiente para pagar nem a indumentária, né, que os senhores e as senhoras utilizam para poder frequentar esta casa aqui. Estamos aceitando a condição precária da educação como uma fatalidade. Estão me colocando dentro de uma sala de aula com um giz e um quadro para salvar o Brasil, é isso? Salas de aulas superlotadas,
com os alunos entrando a cada momento com uma carteira na cabeça, porque não tem carteiras nas salas. Então, a realidade nossa, o cenário da educação no Rio Grande do Norte hoje é esse. Fantástica, né, essa menina? Olha, isso vai longe o que ela vem falando, né? Um salário desse, é o que eu digo aqui no programa. Você tem como se vestir e ela é nível superior. Desconta daqui, desconta dacolá. Quanto é que vem para a mão dela? Hein? Pois é. Aí você vai em casa, com todo respeito e admiração, quanto é que a gente paga aquela senhora que é empregada doméstica na nossa casa? Como é? É isso. Você tem uma empregada que não sabe tratar, não sabe nem como lavar um chão, o mínimo que ela entra na sua casa é com salário mínimo. Se faz alguma coisa a mais, eu faço uma comidinha no forno, eu faço também uma sobremesa, aí é um salário e meio. Aí já ganha mais do que um professor de nível superior com especialização. Está errado. Não é que a empregada doméstica não possa ganhar mais do que isso. Pode ganhar 2, 3, 4, 5 vezes o que for. O que é errado é um professor ganhar somente isso, que está tossindo, com a poeira num quadro, entendeu? E, gente, só ganhando isso, que não dá nem para se vestir. Nem para se vestir. O que está errado é isso, que estudou e que está ali para salvar o Brasil. Porque é através da educação que se salva o Brasil. Estamos fora já de eleição, não vai ter nem segundo turno aqui. Mas eu não sei, eu vi tantos professores, candidatos, e eu pergunto que professor ganhou para ser, pelo menos, vereador em Camaçari. Não se valoriza o nosso professor. Parece que o destino é não valorizar aquele que é importantíssimo. Agora temos uma mulher que foi eleita, a única, a nossa professora. Para mim, professora Patrícia, até que enfim, uma professora ali. E eu espero que a professora seja o porta-voz daqui de todos os nossos professores de Camaçari. Pois é. Eu gostaria, e peço aqui aos meus amigos daqui da TV, que tragam essa moça para ser entrevistado aqui. Entendeu? E eu darei a ela todo um espaço que ela quiser, no momento que ela quiser. Bom, professora, faça o seu trabalho, que nós estamos precisando de gente assim, tipo a Amanda Chuva, que é aquela que manda mesmo aqui dos direitos dos professores. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje também o julgamento do mensalão. Pois é. E o Disseu pode ser condenado nesta terça-feira. Tem muita gente tristinho, mas seria um grande exemplo. Ele errou. Não tem quem não veja que ele errou. Então o Supremo Tribunal, ele retoma o julgamento do mensalão com a análise da participação do ex-ministro José Dirceu no esquema. O petista poderá ser condenado nesta terça-feira, 9, pelo crime de corrupção ativa, e outros dirigentes do partido também são julgados. Os ministros da corte avaliam se os petistas corromperam integrantes de 4 partidos, como o PP, PMDB, PTB e o extinto PL, que é o atual PR, em troca de apoio parlamentar para o governo Lula. Dirceu já foi considerado culpado pelo crime de corrupção ativa por 3 membros do Supremo Tribunal: Joaquim Barbosa, relator, Rosa Weber e Luiz Fux. O revisor, Ricardo Lewandowski, se manifestou pela absolvição do antigo chefe da Casa Civil. A sessão do julgamento prevista para ontem, segunda-feira, foi adiado em função do primeiro turno das eleições ocorrida no domingo. Estão previstos para esta terça os votos dos ministros Dias Toffoli, ou dizem Toffoli, Carmen Lúcia, espetáculo, foi uma condução nessas eleições supimpa, mas foi espetacular. Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melos e do presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito. O ministro Celso de Mello votará em outra sessão, já que terá um compromisso pessoal em São Paulo, mas já se começa hoje. Um lembrete para nós aqui.
nós não podemos ignorar 3 fatos. Eu não quero tirar da minha cabeça isso aqui. O Mensalão, ele foi investigado por quem? Pela Polícia Federal. Então, a Polícia Federal, quem era presidente? Presidente Lula. Foi denunciado pelo procurador-geral, indicado por quem esse procurador? Presidente Lula. Está sendo julgado por um Supremo Tribunal Federal, apinhado de ministros guindados ao tribunal, por quem? Por Lula. Entre eles, o próprio Joaquim Barbosa. Estava viajando aquele menino negro que foi para uma escola pública aos 14 anos. É um fenômeno. Fala 5 idiomas, dentre eles, um dificílimo, que é o alemão. Do alemão eu só sei dizer poucas coisas. Eu te amo, porque toda mulher é romântica, né? Para poder, pelo menos, eu te amo em vários idiomas, não sei o quê. Muito pouca. Ou então, Guten Morgen, aquela língua assim, umas palavras desse tamanho, que é uma declinação extraordinária. Nossa, né, quem declinação, quem também, não era nem para reclamar, declinava-se muito no latim, aquelas coisas todas. Mas é difícil o alemão, até isto ele fala. Então, é um homem que, quando ele estava na escola, que tinha um aniversáriozinho que ele ia, diziam assim, por favor, fique lá no fundo, viu, da sala. Por quê? Porque era negro. O pai pedreiro, ele trabalhava com o pai, entendeu? Ali nos tijolinhos. E aonde chegou, começou a estudar. Quando foi morar em Brasília, foi a salvação dele. E tudo quanto era livro pegando. Eu sempre disse para o meu marido, quando eu morei em Brasília, né, quando era deputada, eu dizia, olha, Brasília, ela motiva a gente a estudar. Porque você vê muita gente de paletó e gravata e vê muita gente que falam 2, 3, 4 idiomas. É fichinha falar só inglês. É fichinha. Então você acaba entrando naquilo, porque com quem você conversa, a pessoa estudou. Quem não teve oportunidade de estudar, vai colocar seu filho. Porque quer que seu filho esteja pronto para competir. A vida é madrasta. É madrasta. É dura. É muito dura. Então, são essas coisas que acontecem na vida. E esse homem venceu, foi colocado a indicação, ele estava na Europa, ali, ia fazendo parte de um grupo, iria falar sobre minorias, quando soube que o nome dele era cotado, porque o presidente Lula queria um negro no Supremo. Quem assinou foi o Dirceu, e hoje ele está aí, no Supremo, com coisas que levam até a população brasileira a dizer, Lula não sabia. Quer dizer, bota até o Lula em suspeição. E o Dirceu, por ele, pelo Joaquim Barbosa, ele já foi votado e já foi colocado no cantinho dele. Não foi pelo Lewandowski, cujo, esse que está aparecendo aqui, eu vi uma charge com Lewandowski, que eu achei extraordinária, mas é o povo. Ele estava em Brasília, inclusive, essa semana, antes das eleições, quando ele chegou no aeroporto, foi uma vaia geral, retumbante no aeroporto. Parece que quando você vai jogar, está no estádio, e que o time perde um gol, aí todo mundo faz, aquele susto. Pois bem, quando o homem chegou, foi aquela vaia retumbante. Isso é complicado para a vida dele, mas ele está numa situação difícil, muito difícil. Já o outro, Joaquim Barbosa, é o contrário. Só as pessoas diziam, cana neles, olha, doutor, ministro. E ele disse, eu não vim para colocar ninguém na cadeia, eu vim para julgar com seriedade. Fica nessas poses que vocês estão vendo agora, não é por ser arrogante não, são as costas, coluna acabada. Ele senta numa cadeira, fica derreado. E mais, está indo para a Alemanha agora fazer um tratamento, se não der certo, será cirúrgico mesmo. O homem é acabado, quebrado, mas está lá e veja as quantidades de páginas que esse homem leu, sabe tudo de cor e salteado, fantástico. Então, é isso que nós estamos querendo no nosso país. Então, não adianta, mensaleiros estão se queixando dele, né? Advogados do réu do mensalão que se reúnem em um restaurante de Brasília, após cada dia do julgamento, estão inconformados com os votos dos ministros nomeados pela presidente Dilma, porque dizem que ela nomeou já a Rosa Weber
e nomeou o carioca Luiz Fux, que acompanham o que diz o relator, que é o Joaquim Barbosa. E o Lewandowski, que é o Lewandowski, esse aqui é o revisor, que mais era para revisor, mas quer falar mais do que o relator. E a charge com ele foi o quê? Ele assim andando e dizendo assim, levando ovos, como se fosse ovos sendo atirado neles, tomate sendo atirado neles. O que se pode fazer? Ele escolheu o próprio destino dele. Porque é querer defender o indefensável, o defensável. Aí, gente, não tem quem aguente. Mas vamos dar uma descidinha e vamos cair de paraquedas agora nas notícias locais. Rapidinho, vamos passar para as notícias locais. Vocês que assistem o programa Simara Ellery, eu quero dizer para os meus amigos que aqui está conosco, e vocês vão ver agora, já, após eu pedir os comerciais, que vou pedir daqui a pouquinho, o nosso Zé de Elísio. O meus carinhos, meus respeitos pela dignidade com que se conduziu nas eleições. Nós estamos aqui, ele vem aqui ao nosso programa, vocês virão que estarão aqui conosco em dias alternados, sucessivos, vocês vão ter, inclusive o Maurício já disse que quer vir no programa, na terça-feira também será o Maurício, já nos ligou, amanhã é o Haroldo do PSOL, e nós teremos, então, todos, já foi contactado o Luiz Caetano, né? Não sei se já marcou, está viajando, né? Mas Ademar Delgado também, então nós vamos entrevistar todos. O importante é que se exerceu, inclusive o índio, né? Se exerceu a nossa cidadania, e isso é que é importante para todos nós. Bom, nós aqui, vamos prosseguindo aqui ainda, nós estamos vendo aqui que a Câmara de Vereadores vamos ver aqui, vestibular da UNEB, não é isso? É importante também. Vestibular da UNEB já divulgou data de provas. Vamos ver isso que é importante para você, meus jovens. O vestibular da UNEB já tem data marcada. A aplicação de provas para o vestibular da Universidade do Estado da Bahia para ingresso em 2013 está agendada para os dias 25 e 26 de novembro. Segundo publicação do órgão, farão parte do conteúdo programático este ano as seguintes obras: A Morte de Quincas Berro d'Água e Tenda dos Milagres, de Jorge Amado, além de Estar, de Helena Parente Cunha, Essa Terra, de Antônio Torres, O Deserto dos Mortos, de Aleilton Fonseca e O Largo da Palma, de Adonias Filho. Falta um pouco mais que um mês, mas ainda dá tempo de se preparar. Pois é, vamos embora, meu jovem, vamos embora. Muito importante, vamos ver o vestibular da UNEB. E, infelizmente, né, até a televisão devia incentivar muito isso. Antigamente, tinha até aquelas novelas das 6 horas, era sempre dos nossos grandes romancistas, tão bonito, a gente vendo do Zé Alencar, a Senhora, né? Tantos que a gente via, aí depois tinha curiosidade de pegar no livro. Como a minha geração, eu comecei até numa geração que não tinha televisão ainda em Fortaleza, era o negócio mesmo, era viver com romance na mão, né? Então, mas essa nós temos que estimular. Se você passa alguma coisa de Jorge Amado, aí eles têm o direito, adquiriram um direito de poder modificar o romance, aí não dá. Você vê que fugiu muito do que era o Gabriela. Muitas coisas vão na linha, mas botam personagens novas, inventam muitas coisas. Eu não gosto muito, não. Bom, meus amigos, já que Zé de Elísio vai falar já, como um lembrete, eu quero dizer que a coligação de Ademar Delgado elegeu 11 dos 19 vereadores eleitos. Ademar foi eleito neste domingo com 48,52% dos votos válidos. Ademar, então, obteve 25 mil, acho que está errado aqui, foi 45 mil, né? Que está 55. Houve um erro aqui no papel que eu recebi, mas vamos consertar. 55 mil, não é isso? E 680 votos. Se não for, a gente vai fazer a continha já. E o Maurício de Tude obteve 48.610 votos.
ou seja, 43,15%. Ademar, ele obteve 7.070 votos a mais que Maurício. Zé de Elísio, do PP, conseguiu 7.130 votos. Observem que os votos que separam Ademar de Maurício somam 7.070 votos. E pensar que Zé de Elísio obteve mais do que os votos que faltavam para Maurício. 70 votinhos a mais. E isso fez a diferença das oposições, que desde o início se lutou tanto para que as oposições se saíssem uníssonas, né? E todo falando a mesma língua, todos pensando da mesma maneira e seguindo no mesmo objetivo. É quase como, assim, romanticamente a gente dizer, amar não é olhar um para o outro, mas os dois juntos, na mesma direção. E era assim que poderiam ter ido. Mas, se não foi, então houve novamente, continua o PT, que agora que elegeu uma bancada forte, né? E então Elinaldo, reeleito, Zé do Pão, eleito, Bispo Jair, eleito, Falcão, Wilton de Ferrinho, Osiel, Doutor Elias Natan, Marcelino, que é morador, tem familiares em Mata de São João, reeleito, o Theo Ribeiro, reeleito, Dilson Magalhães, reeleito, Jorge Curvelo, reeleito, Jackson, do PV, eleito, professora Patrícia, do PT também eleito, Gilvan, do PT, eleito, Otaviano Maia, eleito, João da Galinha, eleito, Gessé Abreu também, Júnior Borges, idem, e o pastor Neilton, também eleito. Esses foram os 19 eleitos, então, aqui nesse momento. Então, nós desejamos a todos um sucesso, desejamos de todo o coração. Acredito que Ademar Delgado será um tanto quanto Dilma, entendeu? Tem quem o elegeu, saiu lá de 3%, conseguiu se eleger. Então, foi uma coisa extraordinária, realmente, inesperada, mas é aquilo. É um rapaz sério, muito íntegro, e acredito que ele queira marcar o nome dele aqui. Não pense que vão fazer bagunça naquela panela que ele vai mexer. Mas vamos dar uma parada, que o mais importante agora é que os nossos amigos ouçam o nosso Zé de Elísio. Uma paradinha rápida, voltamos já já. O Graac sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. Graac, combatendo e vencendo o câncer infantil. Amigos de Camaçari, boa tarde. Programa Simara Ellery com seu quadro de entrevistas, dentro daquele espaço que nós temos para conversar com vocês, telespectadores de nossa querida Camaçari. Estamos aqui hoje, agora, recebendo o presidente da Câmara Municipal de Camaçari, vereador Zé de Elísio, que foi candidato a prefeito de Camaçari, participou desse grande evento democrático do Brasil, e que vem aqui para as suas palavras, entendeu? Também aqui do meu lado está Ilai, e eu então passaria agora a palavra para o nosso vereador para fazer os cumprimentos iniciais, depois para a Simara, e depois a gente volta ao nosso bate-papo, a conversa que você, telespectador, quer ouvir. Zé. Boa tarde, doutor Humberto, boa tarde, Ilai, boa tarde aos telespectadores que estão nos assistindo agora nesse momento. Estamos aqui, doutor Humberto,
para bater um papo aqui com os telespectadores, com o senhor, e agradecer ao povo de Camaçari pelos esses votos que eu obtive, pela primeira vez como candidato a prefeito, filho nascido e criado nessa cidade. Mas aconteceu com vontade do povo, né? A gente tem que respeitar a decisão do povo. Agora a gente aguardar a partir de 2013 que o prefeito eleito realmente venha atender, né, a necessidade da população de Camaçari. Eu espero que o plano de governo dele ele possa colocar em prática e possa fazer com que o povo de Camaçari fique feliz. Eu espero isso porque eu não sou do tipo do político que quer ver o pior para favorecer quem está contra. Não, de jeito nenhum. Eu quero que o povo de Camaçari realmente seja contemplado com a qualidade de vida, com o emprego, com a saúde de qualidade, né, com o ensino realmente que venha atender a população jovem de Camaçari e a segurança também que é necessária que a gente possa ter o direito de ir e vir. Presidente da Câmara, tem alguém na linha querendo conversar com a gente. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Estou vendo o programa da Câmara. Estou falando aqui hoje, primeiramente. Boa tarde. Estou vendo o José Denilson falando aí sobre saúde, segurança e etc. A saúde em Camaçari é uma porcaria, certo? Se comenta que agora, depois das eleições aqui no centro de Camaçari, que ele vai fazer parte do governo Ademar Delgado, porque a candidatura dele favoreceu o Ademar Delgado. O que tem a ver com isso? A gente vai ver se o Ademar vai passar do governo de Ademar Delgado. Ok. A pergunta foi dirigida ao vereador Zé Delício. Eu dei minha palavra ao povo de Camaçari. Anteriormente, nós tínhamos feito um acordo de quem estivesse na frente da pesquisa, a oposição se unia. E por 3 vezes foi feito esse acordo e não foi cumprido, porque deu Zé de Elísio na frente. Então, o senhor Tude, né, sem dar satisfação nem a mim nem a doutora Tereza, tomou a posição dele de apoiar Maurício Bacelar. Não teve nem a humildade de ligar. Zé de Elísio, olha, eu já tomei minha posição de apoiar Maurício. Não tenho nada contra o direito dele. Agora, não se cumpriu o acordo. Não se cumpriu o acordo. E daí, a maneira que foi conduzida, né, o trabalho da oposição, a maneira errada, querendo me humilhar, começou a esvaziar as pessoas, buscando, tirando. E não é por aí, democracia não é isso, só, né? Porque não sentou na mesa comigo. Então, por isso, eu garanti, depois de não ter o acordo, eu garanti ao povo de Camaçari que iria marchar firme, até porque eu tenho o direito, como filho da terra, de ser candidato. Poderia dar o próprio Maurício, eu poderia dar o Ademar. Eu segui, né, a minha linha de conduzir a minha candidatura até o final. Obviamente, o povo é quem tem o direito de escolher. Poderia a maioria ter escolhido o Maurício, a maioria escolheu o Ademar, independente dos votos que eu obtive, entendeu? Exatamente. Independente dos votos que eu obtive, a outra maioria poderia ser o próprio Maurício ou o próprio Ademar. Deu o Ademar, foi à vontade da maioria. Certo. Agora, boa tarde, Camaçari. Eu queria lembrar que estamos com os telefones abertos aqui no 3040-2700. Se você quiser, participe. Que estamos aqui com o Zé de Elísio ao nosso lado, disposto a responder as perguntas e agradecer o seu voto, que foi realmente um voto importante. Ele marcou presença, foi até o final conduzindo a bandeira e do ponto de vista, defendendo o ponto de vista dele. Alô? Alô? Pronto, pode fazer a pergunta. Você pode baixar a televisão, porque está muito alto, a gente não está conseguindo nem ouvir sua pergunta. Baixei. O senhor vai fazer parte do governo de Ademar Delgado, como está se falando aqui de Camaçari, no centro de Camaçari. Responde isso para a população de Camaçari. Eu vou traduzir. Está circulando um boato na cidade de Camaçari de que o senhor irá compor a administração pública agora como secretário do governo de Ademar Delgado. Então, é um bom momento de colocar para a cidade se isso realmente procede ou não. Eu não vou desistir da política, eu vou continuar na política. Não tive nem oportunidade ainda de ligar para o Ademar Delgado, para parabenizar ele. Não liguei ainda para
também para Maurício, para também parabenizar ele por ter participado da disputa eleitoral. Apenas falei, né, com algumas pessoas ligadas a eles, tanto de um lado como do outro. Não tive ainda, né, como ligar para eles. Já liguei, inclusive, para os dois, mas não consegui obter o retorno. Mas não fui convidado, não tenho interesse, eu vou continuar fazendo política em Camaçari. Eu entrei na política e não vou parar agora, né? Até vida estiver e ter forte e ter condições com esse grupo que foi formado e buscando aumentar esse grupo, fortalecer mais esse grupo, com certeza eu vou continuar na política. Eu quero realmente que a Adhemar faça um bom governo, porque o povo de Camaçari não pode sofrer. Viu, Zé? Nós também tentamos, telefonamos para a Adhemar, que a informação que está viajando, para o próprio Caetano, que como prefeito e que também saiu vencedor com o candidato dele, para Maurício, que marcou conosco aqui na próxima semana, possivelmente terça-feira, com Haroldo, entendeu, da loteria, que vem também aqui amanhã, com o Índio, enfim, todos aqueles que participaram da eleição como candidatos a prefeito, nós estamos convidando para vir aqui conversar com você, telespectador, porque todos querem saber as razões como estão fazendo essas perguntas ao presidente da Câmara, Zé de Elísio, que respondeu claramente que não é secretário, nem vai aceitar e que ele vai fazer a campanha política dele. Alô? Tem mais alguém aí na linha? Alô? Fale. Olha, eu queria fazer um protesto. Sim. Que o lixo da eleição continua. Quer dizer, já ganharam e esqueceram de limpar a rua? Certo? Foram duas aqui a rua. O lixo da eleição continua. Entendi. Olha só, a gente já começa aqui, as eleições acabaram e a gente aqui, como televisão, que é um canal que recebe a denúncia do cidadão, já reclamando de que, de fato, a eleição acabou e sequer as ruas foram devidamente limpas. Então, olha só, a gente chama a atenção dos poderes públicos que, por favor, em outros municípios foi colocado um grupo de plantão para que mantivesse as cidades nossas aqui vizinhas a Camaçari, tiveram isso, a Limpurb, Limpec de cada região, manteve isso e a ouvinte ligou para reclamar dessa situação aqui. Agora tem outro ouvinte na linha, eu tenho uma série de perguntas aqui para o Isso. Alô? Sim. Liga. Oi, seu nome? Lourdes. Pronto, Lourdes. Eu quero parabenizar o candidato Zé de Elísio, meu conterrâneo, pela coragem, pela maneira que ele conduziu a candidatura dele, que ele foi fiel, firme até o fim, não se vendeu, entendeu? Para mim ele foi um herói, entendeu? Eu quero que eu continue bem aí na luta, porque Camaçari um dia venha atenção os filhos da terra, as pessoas que realmente se preocupam e moram em Camaçari. Obrigado. Eu quero para ele o programa do Marael, e desse herói aí também está ao seu lado, esse prefeito, foi o único prefeito que deu oportunidade na prefeitura de Camaçari, doutor Humberto, foi por ser filho da cidade, nada, entendeu? Para mim, ele aí, o doutor Humberto, foi um herói na época, com aquela trajetória toda terrível, o governo atual em Salvador contra ele, tirava o dinheiro da prefeitura, e ele foi um herói naquela época. E hoje eu parabenizo o Zé de Elísio, por ser um íntegro, que continua ali na luta só e conseguiu agradar o povo de Camaçari, os filhos da terra que vivem nessa cidade. Ok, obrigado. Obrigado. Baseado nesse comentário elogioso, eu já vou numa pergunta que seria a seguinte. Zé de Elísio, você então considera que a sua postura de manter-se firme até o fim na sua decisão de ser candidato, você considera tendo sido realmente a melhor escolha para o seu futuro político? Eu acredito que sim. Por quê? Até quanto tempo nós vamos deixar Tude e Caetano, né, sendo os poderosos aqui de Camaçari? Obviamente que o filho da terra também tem direito a disputar a eleição. Quer dizer, assim como foi eleito o
Ademar. O Ademar, poderia ser eleito o Maurício, ou poderia ser eleito o Zé de Elísio, se o povo quisesse a renovação da política de Camaçari. Eu tive e tenho o direito de disputar a eleição e vou continuar na política, disputando as próximas eleições, as outras que virão, tantas outras que terão em Camaçari, eu vou estar disputando sim, tenho o direito. Algumas pessoas acham que eu deveria ceder para um lado ou para outro, porque e a minha opinião e a minha palavra fica como, doutor Humberto? Não, eu acho que você colocou muito bem, que foram feitos esses acordos para se unirem. Não houve a hipótese de se unir, você tinha que seguir firme até o fim que você fez. Alô? Pronto? Alô? Alô? Pronto. A ligação se então, desfez. Zé, eu vou emendar a segunda. Falando aqui da reação das pessoas, porque algumas pessoas estão tão magoadas por não ter transformado, né, tirado esse grupo do poder que tanto, segundo algumas, incomodava, ou como a gente já recebeu agora a ligação, reclamando da saúde, Alô? reclamando da limpeza. Algumas pessoas estão magoadas com você, como se você fosse o responsável pela oposição não ter vencido. Eu queria saber o que você diz a essas pessoas nesse momento. Alô? Só um tem alguém na linha. Pois não, quem é? Alô? Fale. Eu queria falar com o doutor Humberto. Sim. E aproveitar com o Zé de Elísio. Isso, pode falar. Eu sou uma nativa daqui de Camaçari, eu moro na Gleba B. Zé disse que ia se manter firme até o fim. Então, o pessoal, a turma aqui, os filhos de Camaçari, confiava em Zé. Zé estava dizendo, eu vou fazer o que é preciso com o povo de Camaçari. Na hora dele falar com Maurício e com Tude sobre os acertos políticos, então ele olhou para ele. Ele não olhou para o povo de Camaçari, porque Zé, dentro da política, Zé ia ajudar o povo de Camaçari, que nos 4 anos de Maurício, podia ser Zé. Sabe por quê? Porque Zé foi herói. Ele não deixou o povo de fora. E se fosse assim, Jesus, ele não ia morrer por todos nós. Ele ia morrer só pelos deles. Mas ele disse assim, eu vou para a cruz para todos. Não estou querendo que seja Jesus Cristo agora. Eu só queria que Zé entendesse uma coisa. Zé, não estou lhe julgando, porque se eu lhe julgar, eu estou sendo contra a lei de Deus. Eu estou apenas falando com uma pessoa que eu amo muito. Eu tenho condições de pagar uma... Alô? A ligação se desfez. Então, são 2 perguntas aí penduradas. Primeira afirmação da telespectadora, né, que ela mais ou menos estava querendo dizer, eu entendi dessa maneira, se não teria sido melhor para o povo de Camaçari que você ficasse ao lado de Maurício, porque você protegeria o povo por 4 anos. E a minha pergunta de como é que você está vendo essa mágoa do povo, porque dentro da cidade de Camaçari, Ademar perdeu. Ele foi vencer na orla, né? Então, o povo aqui dentro da cidade está muito triste, muito magoado com o desfecho dessa situação toda. Eu vejo que a maioria da população elegeu Ademar. Então, a maioria queria que continuasse aí. Por que a maioria da população não apoiou o Zé de Elísio, que é a renovação, né? Então, a maioria da população preferiu continuar com o mesmo governo. Maurício e Tude, também seria uma mudança, que já tiveram a oportunidade de governar 12 anos esse município. Então, eu continuo dizendo, a condução do processo da oposição, que se deu por conta do senhor Tude, foi mal conduzida. A maneira que ele conduziu o processo de união da oposição foi mal conduzida. Helder estava conduzindo até perfeitamente isso. Quando Tude assumiu com a maneira ditatória dele, de impor o candidato, aí começou a não acontecer a união das oposições. Então, gente, é preciso ver que ditadura nesse país chega principalmente em Camaçari. Por isso, não aconteceu a união das oposições. Por quê? Porque ao invés de sentar na mesa, discutir
não foi imposto, foi colocado na maneira incorreta. Ou é assim ou não dá. Ou assim ou não dá. Porque as 3 primeiras vezes que foi feito o acordo e que Zé Delísio estava na frente, poderia ser o candidato da oposição. Não aceitaram. Eu teria que ceder, no caso, até dar um outro candidato. E aí Zé tinha que ceder. Então não é por aí. E no momento que deu o outro candidato que foi Maurício, na frente das pesquisas, por que não sentou na mesa comigo? Preferiram minar a minha base eleitoral. Foi um processo totalmente errado. Não é assim que se age. Eles minaram sua base eleitoral como? Tirando as pessoas que estavam do meu lado, as minhas lideranças, para me enfraquecer, para poder eu ceder na maneira imposta. Quer dizer que parte da sua base política migrou para o Maurício de Tude? Com propostas que não resistiram e foram, porque não veio direto a mim. E aí a gente fazia... E isso praticamente lhe deixou sozinho. E, ao mesmo tempo, triste, né? Pois é, triste. Então, foi a maneira errada. Mas, independente disso, eu quero que vocês vejam que eu tenho direito, como qualquer um de vocês tem direito de disputar a eleição. A gente vai deixar toda a vida Tude e Caetano disputando a eleição em Camaçari? Eu tenho direito. Tem alguém na linha? Alô? Boa tarde, filho. Eu gostaria de fazer uma pergunta a Delísio. Certo. E houve um boato aí que ele recebeu 5 milhões do atual prefeito aí. Se é verdade? Se eu receber 5 milhões de reais, eu estava em casa. Eu cansei nessa política, eu perdi noite. Eu passei de horário de almoço. Eu fui perseguido, inclusive, por eles. Eu estaria em casa com minha família, mas lutei até o último momento dessa eleição. Tenho dívidas ainda da campanha. Como é que eu teria 5 milhões fazendo isso? Eu não recebi um centavo. Até hoje eu tenho compromissos a assumir ainda pós-campanha. Por isso eu estou firme e forte aí. E Deus está sabendo. Quem pode me julgar e quem pode saber de todas as coisas é Deus. Ô Zé, ficou claro com esse resultado de que você era uma figura fundamental para a eleição e para a oposição ter vencido em Camaçari. Se você tivesse ficado ao lado de Maurício de Tude, a oposição teria vencido com a margem, com a diferença de 70 votos. Então, você considera isso uma lição para a oposição? Você considera que, olha, o nível de... Se tivessem me respeitado, a gente poderia estar aí junto, todo mundo? Se tivessem agido como você falou agora há pouco, em vez de usar a técnica de esvaziar o meu partido, tivesse de fato me chamado, nós estaríamos aí agora soltando fogos? Nós, que eu digo oposição. Com certeza. Eu ajo democraticamente. Eu acho que a democracia ela tem que ser respeitada. Mas, infelizmente, tem políticos ainda que desconhecem a democracia, a maneira de fazer política, sentando e conversando. Então, por isso, atrapalhou as conversações que deveríamos ter para poder realmente acontecer a união das oposições. Isso não quer dizer que os meus 7.140 votos, todos eles iriam para o Maurício. Isso como se você tivesse a condição de transferir os 7.000 votos. É apenas uma hipótese. A gente poderia ter levado ou não, ter levado todos ou ter levado uma parte. Isso é uma incógnita que vai ficar aí em suspense. Tem alguém na linha? Tem uma pessoa aí querendo falar com você. Alô, boa tarde. Pronto. Ricardo de Camaçari, do Inocop. Pronto, pode falar. Para Zé Delísio. Certo, pode. Zé Delísio, me diga uma coisa. Você não acha que o seu orgulho custou muito caro para a população de Camaçari? Hoje Camaçari se encontra triste por causa do seu orgulho. Como é que você se sente? Eu me sinto bem, tranquilo, em paz, porque Deus me dá essa paz. Talvez o orgulho de Tude não tenha feito a sua vontade, ou a vontade desses que estavam apoiando o 19. O orgulho de Tude. Por se sentir um ditador e um homem que se sente forte em Camaçari. Não respeitou as outras pessoas também, que têm o mesmo direito que qualquer um tem de ser candidato. Agora há pouco, Zé, eu postei até no blog do programa Simara Ellery um comentário a respeito da ressaca
da cidade de Camaçari. Porque a gente anda pelas ruas e vê que o povo da cidade está triste. Né? A gente sabe que foi a maioria, só que essa maioria não está aqui. A maioria pode estar na orla, mas não está aqui. Então, a ressaca da cidade, o que ele fala, eu gostaria até que você compreendesse, é como um sentimento de quem não está tendo boa saúde, não está tendo boa educação, não está tendo uma boa estrutura de infraestrutura na cidade, não teve a questão dos ônibus, dos buracos na rua, e que, infelizmente, a maioria venceu, mas que a vontade do telespectador não foi atendida, que seria a vontade de mudança. Agora, o que eu queria dizer a vocês é o seguinte, houve também um boato, há um tempo atrás, a respeito de você ter sentado em algum momento com o governador do estado, Wagner, e que isso deixou a oposição com medo do seu nome principal. Saiu esse boato na cidade. Disse, não, Zé teve com Wagner e Zé, quando assumir, vai entregar a prefeitura para o governo do estado e, de certa maneira, vai continuar a ter o mesmo grupo político dentro da cidade de Camaçari. Aí, eu sei que já passou o momento, mas eu queria que você explicasse para as pessoas se isso de fato ocorreu, porque você está vendo que a cidade ficou inundada de boatos, né? Inundada. Eu fui vítima não só desse boato, não, diversos boatos. Eu sofri muito nessa campanha, diversos boatos, que eu sentei com o governador, desafio qualquer um que diz que o Mário Negro Monte me levou ao governador, eu desafio qualquer um a provar isso. Também, né, que eu não ia ter a legenda, foi vários e vários, que eu ia para o 19 e outro que eu ia para o 13, alguns até disseram que eu já estava no 13, outros disseram que eu já estava no 19. Ninguém ouviu isso da minha boca. Para mim, ouvir dizer e ouvir falar não é verdade, até que a gente ouça da própria pessoa. Então, eu desafio qualquer pessoa que tenha esse conhecimento, prove que realmente eu tive conversando com o governador. Chama até o próprio Mário Negro Monte aqui, né, que é o presidente, o presidente estadual do Partido Progressista, e ele prove aqui diante das câmaras eu desafio qualquer um político que diga isso. Agora, vamos levantar um pouco essa história aqui, porque realmente está num tom assim muito de lavagem de roupa suja da população. Mas eu queria que você trouxesse a esperança para os camaçarienses. Qual é o seu futuro político aqui na cidade de Camaçari a partir do dia 1º de janeiro? O que você vai fazer? O que você pretende? Eu vou continuar fazendo política. Vou continuar fazendo política em Camaçari. Eu me envolvi na política, já tenho 2 mandatos de vereador. Tive agora o direito de ser candidato a prefeito, como o Haroldo teve, como o Índio teve, porque obtive uma quantidade maior do que eles. Algumas pessoas estão assim, né, criticando, mas é normal, é um direito. Falem bem ou mal, mas falem de mim. Eu quero ser, né, conhecido como político. E todo político é alvo de crítica também. Mas eu vou continuar fazendo política. Ademar vai trabalhar, se errar, vou criticar, né? Vou continuar fazendo a política em Camaçari. E lá na frente, só Deus e o povo sabe, e eu vou escolher, né, qual o caminho realmente, se vou ser candidato nas próximas eleições daqui a 2 anos, ou se vou aguardar para novamente disputar as eleições para prefeito. Com certeza, daqui a 4 anos, eu vou estar disputando novamente para prefeito. E fiquem sabendo, para depois dizer, porque Zé Delísio vai para... Já vou dizer a vocês, há 4 anos, Zé Delísio é novamente candidato a prefeito. Alô? Pronto, quem fala? A repórter, que é o nosso entrevistado aí, que é o doutor Humberto, que é normal que a cidade ganhe, algumas pessoas sejam tristes. Porque, infelizmente, nessa vida, nem tudo a gente ganha. Certo? Mas foi da vontade de Deus e do povo de Camaçari. Eu creio que a dona Adegá também vai fazer um bom governo. Assim como eles que vão ser um bom governo. Certo? A Ademar nunca foi prefeito, como o Zé nunca foi prefeito. Mas é prefeito mais. Entendeu? Olha só, muito obrigado. Concordo com você. Nós nunca dissemos aqui que a Ademar não teria competência para assumir a Prefeitura de Camaçari. Pelo contrário, sempre afirmamos a capacidade dele como administrador, como uma pessoa que já há muito tempo
e está no quadro da administração pública trabalhando. Eu gostaria de falar pessoalmente, porque Ademar veio para Camaçari em 1980. Eu convidei para ele vir trabalhar aqui, porque foi indicado por um amigo nosso comum, Jorge Age, hoje que coordena a CGU, que é o homem que faz a verificação dessas corrupções todas. Jorge Age, baiano. Depois disso ele ficou trabalhando, foi meu secretário, foi presidente da Limpec enquanto eu fui prefeito. Quer dizer, ele sempre mostrou competência, seriedade, capacidade de trabalho, objetividade. Ademar é um homem que eu afianço por ele. Ele está num partido, no PT. Eu estou no outro partido. Enfim, este é o jogo político. Mas temos que respeitar as pessoas. Temos que respeitar o prefeito. Temos que respeitar todos para podermos fazer isso. Agora, aqui, o programa Simara Heller é um programa que vai mostrar à comunidade tudo aquilo que a comunidade quer de ruim. Por exemplo, alguns criticam, entendeu? Acham que Ademar não... Eu testemunho pelo que eu conheço dele, que ele trabalhou comigo. Como eu disse, ele foi meu secretário e foi também presidente da Limpec quando eu fui prefeito. E sempre fez o trabalho perfeito para mim. Isso eu posso testemunhar. Agora, ele hoje está num outro partido. Caetano também. Enfim, faz parte da nossa democracia. Agora, temos que respeitar as pessoas pela sua competência, pela sua lealdade, pela sua honradez e pelos seus princípios morais e pessoais. Ademar é um homem disso, entendeu? E eu quero apenas dizer que nós não estamos dizendo que ele não vai fazer um governo. Queremos que ele faça um excelente governo, porque nós queremos é que Camaçari tenha excelência em qualidade de vida. Eu queria somente... Alô, tem gente na linha? Alô? Pronto, pode falar. Boa tarde, eu sou Jorge, aqui da Gleba B. Pronto, Jorge. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao presidente Elísio. Certo. Se for convidado pela administração de Ademar para participar do governo, ele aceitará ou ele ficará do lado do povo que acreditou nele, fazendo oposição ao governo que vai assumir em 2013? Conseguiu ouvir a pergunta? Já respondi, novamente responder. Vou continuar fazendo política ao povo de Camaçari. Vou torcer para que ele faça um bom governo, porque o povo não merece sofrer. Vou torcer por isso. Vou acompanhar o mandato dele. E se errar, vou criticar sim. Vou criticar e vamos estar aí firme na política, ao lado do povo, sim, de Camaçari, desse grupo que me acompanha, desse grupo que acreditou, né, no nosso projeto, no nosso programa de governo, que seria um dos melhores para Camaçari, mas a maioria do povo não concordou, né, e eu estou aí fazendo política. Teria sido criticado e serei criticado se tivesse ido para o lado de Maurício, o povo do PT ia me criticar. Se tivesse ido para o lado do PT, o povo do 19 ia me criticar. Como eu fiquei, né, na minha posição de me manter firme, estou sendo criticado mesmo. Zé, então vamos continuar fazendo política. Nós só temos mais um minutinho. Eu queria te perguntar, qual foi o lugar que lhe deu mais alegria saber da sua votação? Na minha terra, onde eu nasci e me criei, né, tive uma votação expressiva. E Camaçari, na verdade, muita gente desejava votar em mim, mas por conta de algumas pessoas que estavam do meu lado, não votou. Outros, porque achava que não era o momento da renovação, é um direito. Olha como eu respeitei o direito das pessoas. Infelizmente, algumas pessoas não respeitam a posição que eu tomei, mas é assim, nem Jesus agradou a todos, como é que eu, de carne e osso, um simples homem, vou agradar a todos. Mas busquei um caminho da renovação e da mudança para Camaçari. E vamos continuar na luta, com fé em Deus, com essa turma que nós criamos, que nos unimos, e vamos com certeza, no momento certo, na hora certa, chegar até lá, porque o relógio de Deus ele não atrasa nem adianta. É na hora certa. E a hora certa vai chegar. Ok, eu queria agradecer a todos que participaram aqui, passar a palavra ao Dr. Ellery, porque o nosso tempo já finalizou. Bom, eu quero agradecer ao nosso presidente da Câmara, Zé de Elísio, pessoa que eu conheço há muitos anos, né, desde o tempo 1974, quando eu cheguei aqui em Camaçari. Agradecer a Ilai, entendeu? Agradecer a você, telespectador, pela sua paciência, pela sua participação. Amanhã nós vamos receber aqui também o candidato, que também não logrou ganhar, Haroldo da Loteria, não é isso?
E aí ele vai também conversar, porque todos os candidatos terão voz e vez aqui. Porque este é o programa Cimarelli, um programa onde você tem voz e tem vez. E agradecer em especial ao nosso amigo, querido amigo Zé de Elísio, entendeu? Presidente da nossa Câmara, que já se dispôs a continuar a luta para o combate de 2014, de 2016 e assim sucessivamente, para trazer sempre o melhor para a nossa Camaçari. Muito obrigado a todos, obrigado telespectador, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.